Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Consumo em Pauta. E hoje vamos abordar um tema essencial para a segurança de todos nós: como garantir a segurança de documentos contra golpes. Em tempos de fraudes digitais e documentos falsificados, é fundamental que tanto consumidores quanto empresas adotem medidas para se proteger. Então, vamos entender as principais estratégias e como nos proteger de golpes envolvendo documentos. E isso é importante porque a cada 7 minutos, uma tentativa de fraude com documentos é registrada no Brasil. E isso de acordo com um estudo da Serasa Experian. E esses golpes afetam principalmente os desbancarizados, aquelas pessoas que ainda não têm conta bancária. Elas são alvos fáceis desses criminosos. Jardel Araújo, diretor de sucesso do cliente da Serasa Experian, vai nos dar dicas como não cair em golpes e como garantir a segurança na emissão, armazenamento e o uso de nossos documentos. Ele está aqui com a gente de forma online. Jardel, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Obrigada por vir trazer informações sobre esse assunto que, nossa, pega tanta gente, deixa tanta gente. Eu já fui vítima, né? Todo mundo. Eu acho que é difícil você não encontrar alguém que não tenha sido vítima disso, né? Obrigado, Ângela. Obrigado. É, é um tema que é de extrema relevância. A gente estava falando um pouco antes de que, tipo, uma das principais, quando a gente for falar de dicas, falarmos aqui de prevenção, hoje a gente tem uma carência grande, principalmente no Brasil, no mercado brasileiro, na sociedade brasileira, de um processo de conscientização do consumidor, né? Nesse sentido, inclusive, a própria Serasa Experian, ela lançou este ano uma série chamada Atenção, Isso é Fraude, né? Então, justamente para alertar os consumidores, a gente não tem, culturalmente no Brasil, a gente não tem um processo educativo, principalmente para a cibersegurança, para uma educação também de prevenção, né? E isso é importante. Hoje eu tenho um filho de 9 anos que hoje eu consigo dialogar com ele sobre esse tema, principalmente pelo universo que a gente tem que estar muito digitalizado, está muito digital, a própria pandemia trouxe isso, né? E Uhum. aqui a gente vai falar um pouco sobre esse tema, mas essa questão da conscientização, eu até inicio com esse tema, com esse ponto, porque ela é de extrema importância. Não só a Serasa, mas grandes bancos, instituições financeiras vêm trabalhando fortemente nesse processo que a gente chama de educação digital, com esse viés de prevenção. Então, isso é extremamente importante. Acho que vocês trazendo isso aqui para o consumidor também de uma forma ou de outra também estão super apoiando esse tema, e isso a Serasa ela apoia de forma gigantesca, porque a gente sabe que quanto mais a gente conseguir levar informação para o consumidor, para a sociedade, melhor é para o nosso fluxo aqui de prevenção como um todo no Brasil, tá, Ângela? Só para incrementar um pouco e até contribuir com o teu número, eu não sei se todos sabem, mas também dos big numbers que nós temos na Serasa, aqui dos grandes números, a gente tem aqui que 16 milhões de documentos de identificação falsificados, principalmente RGs, eles circulam hoje no Brasil. 16 milhões de documentos, eles circulam hoje no Brasil de forma falsificada. Então, corroborando com o número que você trouxe aí de Verdade. fraudes que a gente tem, só para vocês terem uma percepção da quantidade de documentos que a gente tem fraudados hoje no Brasil, chega em torno de 16 milhões de documentos. Agora, Jardel, me diga quais são as fraudes mais comuns que envolvem documentos? Ô, Ângela, a gente tem hoje basicamente três tipos de fraudes, tá? A gente chama hoje de uma fraude, aqui vou tentar não falar de termos técnicos, mas se a gente for trazer aqui três principais fraudes, a gente tem a inicial, que a gente chama de fraude sintética. O que significa isso? É a abertura de contas em nome de uma pessoa sem o consentimento dela, então alguém de alguma forma empoderou ou capturou teus dados e fez uma abertura sem ter o consentimento, então a gente chama de fraude sintética. A segunda, a gente tem a fraude de identidade, essa sim, uma fraude muito conhecida,
que é o documento roubado ou falsificado, né? E a terceira principal característica aí que tem vítimas são os vazamentos de dados. Então, eu destacaria essas três principais. E quando a gente entra na questão da fraude de identidade, talvez que é a mais conhecida pela população brasileira, eu dou um exemplo assim bem trivial, que é você ir no centro de São Paulo, na Praça da Sé, e hoje você consegue, infelizmente, com quadrilhas, com golpistas, é, dando uma imagem, uma foto de uma pessoa, alguns dados de documentos como RG, número de RG, número de CPF, você consegue manipular e esse fraudador consegue te vender um documento físico fraudado. Então, práticas como essa, você também tem no mundo digital, né? Então, você consegue fazer ali, por exemplo, uma sobreposição da foto. Eu pego o documento da Ângela, do Jardel, removo a foto e insiro uma outra foto, que é a foto do fraudador. Isso de forma manual ou até mesmo usando inteligência artificial. Hoje a gente também tem aplicativos que são vendidos em quadrilhas nesse universo de dark web que facilitam essa montagem de documentos falsos. Sabe? Então, os golpistas eles têm cada vez mais técnicas sofisticadas para fazer isso, tá, Ângela? Isso me deixa muito assustada, porque eu percebo, então, que não adianta eu tomar o máximo de cuidado com meus documentos, porque eles são vulneráveis de alguma forma. Eu e eles estamos vulneráveis de alguma forma. O que que eu faço para não ter esse problema? Eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, emitiram um cartão de crédito no meu nome, tá? E aí fizeram compras com esse cartão de crédito no meu nome. Como essa administradora aceitou emitir um cartão de crédito no meu nome? Quer dizer, essas pessoas têm meu documento, mas o pior de tudo que eu achei é que, além dessas compras que eles fizeram, eles mandaram entregar no meu endereço. Não, Desculpa. não, não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Ângelo, hoje o maior índice que a gente tem aqui, e aí dentro das pesquisas que a Serasa lança, e a gente tem esse feedback, ou seja, esse retorno da sociedade, a gente tem percebido que o maior índice de fraudes, elas têm entrado por uma característica de engenharia social, né? Então, você mesmo falou que, e hoje com o mundo digital está muito fácil, eu dentro de casa mesmo, a minha mãe, e com as conscientizações que a gente faz, antigamente, a gente tinha um processo de fraude por phishing. Então, você recebia lá uma Uhum. mensagem, e principalmente os gatilhos são muito promoções extra, super extraordinárias. O consumidor tem que duvidar disso. Então, a engenharia social hoje em dia, minha mãe mesmo, por exemplo, recebeu uma mensagem de uma promoção, é, de uma viagem que ela queria muito fazer, e para isso era muito simples. Ela sim, basicamente tinha que só enviar uma foto do documento e tirar uma foto pelo WhatsApp para essa pessoa, né? Para essa vulga instituição que abordou ela de uma forma e de forma frágil, inclusive, né? Então, a engenharia social hoje tem sido um mecanismo de abertura, por isso que a gente começou falando aqui no nosso papo de conscientização, de educação digital, inclusive, com esse viés de prevenção, sempre entrar duvidando, sempre. Eu costumo dizer que eu sou casado com a mineira, Ângela, e mineiro, ele é uma pessoa que é dada, você reconhece o mineiro facilmente, que é uma pessoa muito generosa, muito gentil, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito desconfiada, né? Então, ela desconfia de tudo. Mas nesse teu ponto, eu quis vincular aqui a questão da engenharia social, que hoje o fraudador está se usando muito dessa tática, né, de fazer esse acesso a alguma fragilidade. Você também citou que hoje o desbancarizado, de certa forma, é um que é mais impactado, porque ele está numa situação de frágil ali, fragilizado e tudo mais, ele pode cair nesse golpe. E como é que as empresas estão fazendo? O que as empresas devem fazer, na verdade, né? Hoje a gente tem muita tecnologia de ponta para verificar isso, para averiguar se o teu documento, se a tua foto, ela é um documento fraudado ou legítimo, né? A gente consegue separar isso. Só que hoje, o que as empresas têm que fazer, porque a gente não tem que passar essa parcela como empresa, e aí eu falo em nome de Serasa, grandes bancos, grandes instituições, né? Passar essa parcela para você, consumidor. A gente tem que ter tecnologia de ponta, a gente tem que ter laboratórios, a gente tem que ter soluções que conseguem verificar a autenticidade dessa transação
e trazer isso para dentro do universo de proteção. Como que a gente faz isso? A gente, devido a essa sofisticação que os fraudadores, esses golpistas quadrilhos estão fazendo, a gente tem que trabalhar o que a gente chama de solução por camada, Ângela. Pensa num funil, vamos falar de um funil, uma peneira. A gente tem soluções por camada. Então, primeiro, quando você enviar esse documento através de um aplicativo de banco ou através de algum tipo de canal, que primeiro também, isso a gente vai falar um pouco disso também, de quais os canais e como o consumidor tem que lidar com isso, mas uma vez que esse documento chegar para a gente, ou por instituições que está cedendo um crédito para você, seja através de uma abertura de uma conta ou até uma cessão de um cartão de crédito para você, a gente tem que ir por camada. Então, hoje, por exemplo, a Serasa Experian, ela tem soluções que vão desde a validação do teu cadastro. Então, eu consigo pegar, bater o teu cadastro com os dados que estão no seu documento, eu consigo validar se a tua foto que está no documento ela tem similaridade, ou eu consigo checar ela no grande banco de dados hoje da Serasa Experian. A gente tem diversas camadas nesse filtro que no final eu consigo dizer para você, olha, esse documento está suspeito, eu não recomendo seguir com a abertura dessa conta ou com a entrega desse cartão. Então, a gente tem hoje camadas, e a sugestão que a gente tem até para não passar essa parcela para o consumidor, uma coisa é você fazer uma educação digital, já ajuda e muito você não cair ou não ceder a uma engenharia social. Mas, por outro lado, empresas como a Serasa e outras instituições bancárias ou que prestam serviços, elas precisam lidar, precisam adotar esse fluxo de funil com diversas camadas de segurança, está, Ângelo? Oi, eu sou a Priscila Santana e sou apresentadora do programa Carreira Substantivo Feminino. Lá nós vamos conversar sobre diversidade no mercado de trabalho. E com as nossas convidadas, nós vamos fazer reflexões, discussões sobre esses desafios e também sobre as conquistas dessas mulheres. E quem sabe, inspirar outras mulheres por aí. Então não deixe de assistir os nossos episódios que vão ao ar sempre às segundas-feiras às 11 horas, com reprises às sextas-feiras. E esse programa é um oferecimento da Mega Brasil e da Pronto Comunicação. E aí você colocou qual a responsabilidade ou qual as ações das empresas e quais as ações do consumidor nesse processo para você não cair numa fraude de documento. Agora, como eu, consumidora, posso saber se aquela empresa que está me pedindo esse documento é realmente confiável? Tudo bem que existe todo esse processo, mas eu preciso começar ali sabendo, será que eu posso passar os documentos para essa empresa? Né? Como Perfeito. que eu vejo isso? Perfeito. Mas lá, a gente recomenda fortemente, aí as que são as melhores práticas. Canais, averiguação e validação de canais. A gente não recomenda de forma alguma que uma abordagem simples abordada pelo WhatsApp ou pela uma rede social. O consumidor tem que ter essa consciência de não fazer relação comercial por rede social, muito menos pelo WhatsApp. Então, primeira recomendação que nós fazemos aqui faça uma avaliação do canal que você está interagindo com a empresa ao qual você está contratando esse crédito. A gente recomenda fortemente que os clientes baixem os aplicativos oficiais dos bancos, das instituições. Essa é uma primeira recomendação. Só aí você já começa a blindar mais de que 50% um potencial aí de fraude, sabe, Ângelo? Então, hoje, infelizmente, o acesso às redes sociais e essa vulnerabilidade que a gente acabou de comentar, se o consumidor continuar fazendo interação por redes sociais ou por canais não oficiais, já abrimos 50% de riscos de esse consumidor, nós como consumidores, caímos num golpe de falsificação de documento ou um golpe de fraude, tá? Então, assim, a recomendação principal é não utilizem canais não oficiais, verifiquem, chequem se, de fato, a abordagem que vocês receberam é de um canal oficial, porque esse documento ele pode cair na mão de uma quadrilha de um fraudador se a gente não considerar esse primeiro patamar aqui de segurança, tá, Ângela? E nunca passar seus documentos para ninguém, né? Nunca fornecer seus documentos para ninguém, a não ser, claro, dessa empresa confiável que você está tendo alguma relação.
mas, no contrário, jamais e jamais apertar qualquer tecla em qualquer coisa que eles peçam, né? Que alguém te ligue e peça. Exatamente. A gente tem também no estudo que as pessoas ainda elas têm o costume de compartilhar dados. A gente tem alguns números aqui que dizem que as pessoas ainda elas têm a prática de enviar o documento para um amigo ou colega. Olha, e geralmente, Ângela, os fraudadores golpistas eles já têm inclusive o horário de abordagem da fraude. Eles vão. A gente está aqui nesse momento fazendo uma entrevista. Eles sabem que horários comerciais, dias das semanas específicos, é hora dele te abordar se passando de um amigo, de um parente teu. Falando, Jardel, por favor, me manda pelo WhatsApp aqui a foto do teu documento, que eu estou aqui para fazer um cadastro para uma promoção específica. E isso, não façam isso. A gente não recomenda que seja enviado de forma digital, independente do protocolo, uma cópia de um documento, muito menos salvar. Existem aplicativos hoje, Ângelo, que é possível você salvar as imagens e cópias dos seus documentos digitais no celular. Tem diversos aplicativos seguros para isso. Mas a gente não recomenda guardar numa galeria de foto, por exemplo, justamente pelas técnicas de phishing, as técnicas hoje de invasão, de cibersegurança dos aparelhos, né? Então, a gente recomenda fortemente que isso não aconteça ou não compartilhamento de documentos digitais que não seja por canais oficiais. O que é melhor? Eu ter o documento digital, melhor nesse sentido de não cair em golpe. Ter o documento digital ou ter o documento em papel? Em papel eu posso ter roubado e levado lá o documento, mas eu também posso ter roubado o meu celular e levar o meu documento digital. Quer dizer, não vejo qual dos dois seria o mais seguro, mas você sabe, poderia me dizer se há realmente um mais? Ô, Ângela, os dois, eu acho que a gente está cada vez mais com soluções e tecnologia de ponta, justamente para viabilizar que a gente vá uma direção da digitalização do país. Eu acho que isso é inevitável. A gente ir para um rumo de evolução tecnológica e trazer inovação. E inovação é ter um documento digital. Então, hoje, a gente tem aí a CNH digital, a gente sabe que o Brasil está adotando muito, até porque tem muita faixa etária de brasileiros que não carregam documento mais, não levam o documento físico consigo. Então, eu acho que a gente tem, e aí, de novo, a gente passa para o usuário, a gente tenta evitar passar para o usuário final a responsabilidade sobre isso. Então, qual que é uma recomendação também? Se você tiver o documento físico e você quer usar o documento físico, tudo bem, não tem problema. O digital, hoje ele veio novamente para inovar e para trazer essa acessibilidade para o brasileiro. Então, não teria uma questão se o físico ou o digital é mais seguro. É quais ferramentas que a gente vai utilizar para validar um ou outro, tá? Então, eu acabei de citar para você que o documento físico hoje ainda é um grande número, né? E aí, se eu te dar um exemplo aqui para o brasileiro, a dificuldade que hoje tem, eu não sei se todo mundo tem essa visão. Você sabia que a gente tem hoje, Ângela, no documento de RG, eu vou só citar RG, mais de 1.100 formatos de número de RG no país? Formatos são diversos, são mais de 360 órgãos emissores de documentos. Então, é um número extraordinário, gigante. E soluções como a Serasa, como é que lidar com tanta informação, né? A gente faz mais de 10 mil validações simultaneamente quando o documento é enviado para a Serasa. As nossas soluções são capazes de fazer isso, né? Para um documento físico, por exemplo, eu não preciso mais daquele perito. Eu lembro muito quando eu falo de perícia, eu lembro daquela lupa, né? Daqueles peritos, tal, de começar a olhar com uma luta tentando achar algum tipo de irregularidade, algum tipo de problema no documento. Hoje nós temos soluções, Angela, que não precisa disso. Tanto para o documento físico, a gente consegue identificar se tem algum tipo de risco de fraude, quanto para o digital. Então, eu repito que assim, não passar para o consumidor essa responsabilidade. Poxa, eu vou só andar com o físico porque eu estou com medo, muito com medo desse negócio do digital. Não, eu acho que a gente tem que confiar. De novo, a gente tem essa cautela, esse cuidado de não para quem que a gente está compartilhando e qual o canal que a gente está compartilhando, é isso que importa, independente se é o físico, se é o digital. E a recomendação é essa: evitem compartilhar para um amigo, por um colega, por um tio. Eu brinco que esses dias para trás a gente alugou através de um aplicativo, a gente fez uma locação de um apartamento na região litorânea. E o indivíduo me pediu: olha, eu preciso do seu documento para fazer o cadastro na portaria, para vocês acessarem a portaria e tudo mais.
E é engraçado que quem trabalha com prevenção à fraude já tem essa, eu acho que até de uma forma exagerada, essa consciência de prevenção, tá, Ângela? Eu falei, olha, eu não gostaria de passar pelo WhatsApp. Tem algum canal oficial para eu te passar esses documentos? Poxa, não tem, porque não está funcionando pelo aplicativo ao qual eu fiz a reserva. Poxa, então eu não sinto confortável de passar esse documento. Ele não era um fraudador, mas ele estava tão acostumado com essa habitualidade do mundo digital, onde de passar documento para lá e para cá, que ele depois ele foi para a plataforma, pediu para a plataforma habilitar a opção para eu mandar pela plataforma, que é um canal oficial. Ou seja, existem formas. É Tá. porque na correria a gente acaba, ó, poxa, eu preciso muito reservar, eu não posso perder isso. E do outro lado, o inquilino fala assim, o responsável pela locação fala, olha, se você mandar, você vai perder a reserva. De novo, entramos um pouco ali na engenharia Tá. social, nesse Gatilho. processo. Então, Aham. é uns gatilhos que acabam pegando a gente, sabe? Então, assim, por isso que a gente recomenda tomar cuidado, independente se for digital ou físico, é só tomar essas cautelas que eu acho que a gente consegue proteger mais a sociedade. Ótimo, a gente toma essas cautelas para não ser, mas eu fui, meus documentos vazaram, estão em algum lugar, eu já fiz boletim de ocorrência, que é a única coisa que eu posso fazer na minha cabeça, mas tem algo mais que eu posso fazer para que esse documento não continue andando por aí e continue sendo usado para golpes futuros, porque uma vez eu entrevistei um especialista em cibersegurança e ele me falou que às vezes os golpistas eles dão um prazo, eles usam dão um prazo de 6 meses, voltam a usar, dão um prazo de 6 meses para a coisa não ficar tão só aquele documento sendo usado de forma constante. Tem algo que eu posso fazer? Ô, Ângela, tem. Eu acho que no Brasil, alguns anos atrás, foi instaurada a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então, essa lei que antes era GDPR, na Europa, o Brasil, né, a gente teve essa legislação aprovada aqui, e muito em prol da proteção nossa como consumidor, como indivíduo. Hoje, se você descobre, e infelizmente a gente não descobre de uma forma mais fácil, sempre ou para algum órgão de proteção de crédito, como a própria Serasa, o teu nome, de alguma forma, ele fica invalidado ou você é protestado quanto a isso. Uma vez que você descobre a instituição, né, ao qual você foi vítima, você tem uma forma de pedir que o teu documento seja excluído daquela base ou seja removido. Você consegue fazer esse pedido oficial à instituição ou qual está te protestando. Então, essa é uma das formas também que a gente, como usuário, podemos fazer esse pedido. É um pedido que você vai direto à empresa e faz solicitação daquela remoção daquele documento fraudado ou montado, né, ou daquela informação que foi gravada. Em linhas gerais, o que você pode fazer é isso. Sim, está correto. Existem práticas de criminosos, de golpistas, de deixar o teu nome ou aquele documento numa quarentena. Ele vai ficar na dark web, ele vai ficar armazenado, mas o teu nome fica numa quarentena porque ele foi usado, né? E depois ele acaba sendo a gente chama de atualização, né? Você volta para uma outra tomada de tentativa de golpes, mas à medida que há uma rejeição, e isso acontece muito, então hoje a gente tem, por exemplo, do número que a Serasa Experian ela valida documentos, a gente tem uma taxa de rejeição hoje alta, né? Você tem noção? Ano passado, esse é um número até legal de trazer, ano passado a gente teve no nosso fraudômetro, quem quiser acessar está no nosso site, tentativas que chegam a quase 10 milhões de tentativas de fraudes. A gente bloqueou isso.
Esse ano mais que dobrou. Se você entrar lá agora, Ângela, a gente está com bloqueio de tentativa de fraude de 22 milhões de tentativas. Então, dobrou o número, né, de bloqueios que a Serasa consegue fazer de tentativas. Quando a gente faz esse bloqueio, o próprio fraudador, quando você envia esse documento e a Serasa ou qualquer instituição que trabalha com esse tipo de prevenção bloqueia, ele já coloca esse documento de tentativa tua numa lista de não ser mais usado. Porque ele entende, olha, alguém já pegou o nosso modus operandi. Esse documento já não vale mais, vamos atualizar isso. Então, eu acho que, de novo, tem canais, a LGPD, eu acho que é um canal, é um mecanismo que a gente pode explorar. Então, o indivíduo, como se o consumidor pode buscar o teu direito, né, através das instituições, usando como mecanismo a LGPD, né, para exclusão desse tipo de informação de uma base de dados, mas também eu acho que a própria Serasa aqui, ela dando esse bloqueio, fazendo esse retorno negativo para o golpista, ele acaba também não fazendo uso mais Tá. da tua imagem. Ou seja, se é de uma instituição que eu conheço, eu posso me garantir com a LGPD. Mas a maioria não é de uma instituição, são golpistas mesmo que não tem nenhum CNPJ, né? Então eles estão. Aí eu, enquanto consumidora, tenho que confiar no trabalhos, em ações como da Serasa, para que ela realmente bloqueie, porque aí eu não tenho mais nada o que fazer. É depender dele, acreditar que essas empresas possam realmente bloquear meu documento. Exato. Mas só uma contribuição adicional, quando a gente fala do golpista, os golpistas e os criminosos, eles vão fazer uso da tua imagem, da tua identidade, para fazer algum tipo de tomada de crédito. E Sim. quando eles tentam fazer isso por algum motivo, aquela instituição cedeu o crédito para um criminoso, seja para atacar a tua conta ou para fazer um cartão de crédito falsificado, por isso que eu citei a instituição. O fraudador ele vai até a instituição, toma esse crédito, isso quando for utilizado, como você acabou de falar. Agora, se ele de alguma forma tentar fazer um Pix fraudulento ou outra tentativa nesse sentido, realmente a gente tem que contar aí com instituições que protejam o consumidor, tá, Ângelo? Que bom saber que existem essas instituições, né? Que a Existe, gente existe. possa, e acho que realmente nessa situação que eu tive um cartão de crédito emitido aí, já faz alguns anos, faz uns 2, 3 anos, até hoje nunca mais voltaram a usar. Então, acredito que já devem ter bloqueado ele em algum lugar aí, já deve ter, alguma instituição já deve ter bloqueado ele e os fraudadores não vão conseguir mais usar. Espero, porque me deu muita dor de cabeça. E essa é uma questão, né? A gente acaba sendo vítima e a gente acaba tendo muita dor de cabeça, né? A gente tem que perder tempo, a gente tem que usar dinheiro para poder resolver uma questão que não foi a gente que provocou, né? Isso que Exato. é bem complicado, né? Jardel, nosso tempo acabou. Que pena, Opa, que pena. que pena, que É, assunto bom, que assunto gostoso, que bate-papo gostoso, né? E tanta informação aqui que você passou que eu acho que vejo que vão ser muito úteis para os meus leitores e os meus ouvintes. Muito legal. obrigada. De nada. Se eu puder só finalizar, Angela, Claro, finalizando com as dicas, só reforçando um pouco das dicas aqui, eu acho que do universo de fraude como um todo, até para que todo mundo acho que estão acostumado, a gente tem as principais aqui que são a falsa central de atendimento, quem nunca ou não está recebendo ligações assim e simultâneas, o tempo todo, centrais falsas pedindo ou falando que vocês tentaram ou a gente está aí algum tipo de transação bancária e aí com isso pede alguma informação adicional ou até pede até um outro Pix. Outra tentativa também, outra modalidade, que é o golpe do falso motoboy. Então, tomar muito cuidado, assim, está tendo muito isso, não só para entrega de cartões que não existem ou até de buquê de flores. A gente viu os dias para trás que teve um falso motoboy que foi fazer uma tentativa de um buquê para uma pessoa num condomínio falando que era aniversário dela, não era, e a pessoa acabou aceitando. E como troca, o fraudador, o golpista, simplesmente pede uma foto. Não, você precisava de uma foto tua, de um documento ou de uma foto sua de selfie. Então, é uma outra modalidade que a gente tem sugerido muito esse cuidado. Então, assim, a gente tem diversas outras, o golpe do INSS, as chamadas falsas agora que é o phishing. Então, tomar cuidado. Eu acho que o que eu finalizo aqui são diversas práticas, os fraudadores estão sofisticados, conscientização, a educação,
sigam a Serasa Experian. Acho que tem, hoje, a gente com essa campanha de Isso é Fraude, tem ajudado muito o consumidor. Então, acho que a gente começa aí, antes de qualquer coisa, da proteção da informação, é ter essa conscientização, essa educação digital, tá, Ângela? Então, fica aqui essas dicas finais. Ótimo, Agradeço super a oportunidade aí, por um tema ótimo. tão nobre para a gente aqui na sociedade. Eu que agradeço e se as pessoas quiserem, a gente tem lá dentro do site Consumo em Pauta uma série de matérias, uma série de textos mostrando todos os tipos de golpes que existem por aí, tá? Então, pode acessar lá também como se prevenir de cada um. Mas, Jardel, obrigada. A gente termina aqui. Hoje a gente apresentou o quanto é importante estarmos atentos à segurança dos nossos documentos, e o consumidor tem papel fundamental nessa proteção deles, né? Nós precisamos aprender a como guardar e como cuidar das nossas coisas, inclusive de documentos. Usar tecnologia de segurança, ficar atento às solicitações de suspeitas e adotar boas práticas no armazenamento são medidas essenciais para evitar fraudes. E nunca compartilhe suas informações sem necessidade. E, em caso de dúvida, sempre desconfie, igual o mineiro, e busque verificar a sua fonte. Estar informado é o primeiro passo para se proteger, e a segurança dos seus documentos é, de sua responsabilidade. E esse foi o Consumo em Pauta de hoje. Agradecemos muito ao Jardel Araújo, diretor de sucesso do cliente da Serasa Experian, pelas todas as informações super valiosas, super educativas que ele trouxe aqui para a gente. Até o próximo programa.